Nesse vídeo, vocês serão apresentados ao conceito da deficiência a partir da história de vida e experiência de 3 mulheres com deficiência. Atentem-se nesse material à compreensão da deficiência enquanto relacional com os contextos vividos e também a deficiência enquanto uma experiência de vida. Atualmente eu sou cega total, né? Eu já nasci com uma deficiência, eu era baixa visão. E eu posso dizer que a deficiência, ela se mostra mais gritante quando a gente tem algumas dificuldades que acaba impondo essa realidade para mim. Por exemplo, quando eu tô na minha casa e eu tenho tudo organizado de uma maneira que eu consiga me achar, que eu consiga fazer as minhas atividades diárias normalmente, eu acabo não lembrando que eu sou cega, né? Eu faço a minha rotina, me organizo, venho trabalhar, mas à medida que eu me deparo com algo que evidencia essa deficiência, por exemplo, quando chega uma correspondência lá em casa e tu diz assim, o que será isso? Claro que hoje tem outras ferramentas, né, pelo smartphone para estar lendo, mas assim, aquele impacto inicial é tipo, o que é isso? Né? Então aí aquilo ali grita que, tipo, hello, eu sou cega. Né? Então, situações do dia a dia, assim, de quando tu tá indo numa calçada e tu te depara com os veículos, situações que tu, por exemplo, tu tá caminhando no piso guia e tu te depara com um buraco, tu cai dentro dele, como já aconteceu há poucos dias. Então, assim, são essas situações que evidenciam que eu sou cega, né? E que mostram que isso é algo que depende muito também do contexto que eu vivo, do contexto que eu tô me relacionando, porque realmente nos espaços que já são mais acolhedores, que são mais, digamos assim, entre aspas, preparados, tu acaba não percebendo isso, né? Nesse sentido, mas quando não, digamos que a cegueira grita. É uma questão que acaba sendo um pouco difícil da gente estar lidando e tem que parar, respirar. São situações em que nós, pessoas com deficiência, somos taxadas de que não sabemos, né, nos defender e que precisamos ter sempre a tutela de alguém, né? Digamos, algumas situações que eu já me deparei de que quando acontece um problema, a pessoa, vocês não cuidaram dela. Não, eu sei me cuidar. Eu consigo pagar as minhas contas. Na hora de eu pagar as minhas contas, ninguém vem pagar por mim. Eu que tenho que pagar. Aí na hora que eu quero exercer o direito de ir e vir, eu não consigo porque tem algo que limita, algo que bloqueia. Então essa relação que a gente coloca, né, de que a interação das barreiras sociais é que causam, né, que tornam a pessoa com deficiência, vamos dizer assim, entre aspas, mais deficiente. Por quê? Porque as barreiras evidenciam isso. Isso acaba sendo um pouco do que eu falei. À medida que eu não tenho acesso, no sentido informacional, no sentido das atitudes das pessoas para comigo, para com as pessoas com deficiência, isso se evidencia. Então aí a gente passa de uma coisa muito médica, de que ela é cega, é isso que ela precisa, mas acaba não avaliando o que de fato para mim eu preciso e o que para mim é importante, mas que talvez para o outro que também tenha a deficiência visual possa não ser, né? Acaba sendo algo muito peculiar. Então, assim, essas barreiras é que tornam a gente ainda mais deficiente. E à medida que a sociedade vai avaliando isso e percebendo que essa interação é uma interação social, coletiva, a gente pode melhorar. Mas a partir do momento que a gente não há essa mudança, que não tem essa mudança,
fica mais difícil, porque aí sempre o problema é do outro e esse outro vai ser sempre a pessoa com deficiência. Deficiência para mim é desvantagens, é restrição, a participação. Isso quer dizer que possa considerar que não é exatamente o meu corpo que provoca a barreira, mas promove a estrutura social em que não provê a acessibilidade. Então a deficiência, um próprio movimento por as pessoas com deficiência, a gente considera que a deficiência não está exatamente no corpo, ela vai além do corpo, ela é um produto da relação entre o corpo com impedimentos. Quais impedimentos? Impedimentos físicos, visuais, auditivos, intelectuais, mentais. Produto da relação entre o corpo com impedimentos e um ambiente que é incapaz de prover a acessibilidade. Então, essa perspectiva, quando a gente fala que deficiência para nós é desvantagem, similar, é restrição à participação, exatamente para deslocar a perspectiva do corpo para um contexto. Então, assim, o roteiro médico da deficiência vai dizer que a deficiência está no corpo, que é um sujeito com deficiência que tem que ser consertado, corrigido, reabilitado. Então o roteiro médico vai dizer isso, a deficiência está no corpo da pessoa. E o roteiro social vai dizer que não. O roteiro social vai dizer que ela está além do corpo, ela não é só uma concepção estática, no sentido de que o indivíduo é um problema, não é um indivíduo que é um problema, é a estrutura social, é a sociedade que não provê as garantias para que a gente participe plenamente em contato discussões. Então o modelo social vai ser deslocar essa perspectiva individualista do corpo para um contexto apontando para as barreiras sociais. Então, assim, posso pegar um exemplo, pessoas surdas, por exemplo, tem pessoas surdas que se comunicam em línguas estranhas. E em algum momento, é bem comum encontrar espaços de sociabilidades, pessoas surdas como uma comunidade, ou um filtro que é de fora, entre as comunidades que não conhece, que não está acostumado. Então, assim, de vez em quando, grupos de pessoas se comunicando uma outra língua que é diferente. Então, para essa perspectiva do modelo social, vai dizer que é um deficiência, não, no sentido de perceber, a gente percebe a deficiência uma perspectiva hegemônica de compreensão biomédica. Então, vamos pegar a perspectiva hegemônica, mas que o modelo social vai distorcer o sentido de mostrar a deficiência, a desvantagem, tem olhar para o contexto para as barreiras. Então, assim, deficiência é vocês, para o modelo médico, é vocês que são incapazes de se comunicar na língua estranha. Então, assim, para o modelo social, um conceito-chave para entender o que é esse produto da relação entre o corpo com o impedimento e o ambiente que é incapaz de prover acessibilidade, é um conceito de barreiras. Isso é um que vai incrementar um afirado epistemológico no próprio conceito de deficiência, que não é mais essa visão individualista, hegemônica, que a deficiência está no corpo, mas a deficiência está na sociedade, na estrutura social que é incapaz de prever a diversidade de corpos.
Eu não nasci pessoa com deficiência, né? Eu me tornei pessoa com deficiência depois de um acidente de carro, há mais ou menos 4 anos. E a partir daí eu tive uma oportunidade de conhecer e estudar mais sobre as pessoas com deficiência e então me aproximar do estudo sobre deficiência. Logo depois do meu acidente, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a falta de acessibilidade arquitetônica, né? Foi a minha primeira barreira, digamos assim, né? Eu, na época, fazia faculdade de Direito e aí, logo que eu cheguei no meu centro de ensino, eu me deparei com, assim, um trajeto que antes eu fazia em 5 minutos. Hoje, usando cadeira de rodas, eu faço em 15, 20 minutos. E ainda assim, quase caindo o tempo inteiro, com muitas irregularidades, né? O centro, de modo geral, não era acessível, então precisaram pensar numa mesa para que eu conseguisse entrar com a minha cadeira de rodas. Aí, no primeiro momento, eu sempre tinha que sentar na frente da sala, porque os espaços entre as carteiras não eram suficientes para que eu conseguisse me deslocar e escolher onde eu queria ficar dentro da sala de aula. Ou, por exemplo, numa disciplina eu queria sentar na frente, mas na outra eu queria sentar atrás. O próprio banheiro, que tinha banheiro adaptado, mas ele era utilizado como depósito, enfim. Então houve toda uma mobilização dentro do centro para que eu conseguisse frequentar esse espaço. E isso me gerou uma inquietação, porque eu tinha uma experiência da universidade antes de ser pessoa com deficiência e passei a ter uma experiência totalmente diferente, né? Naquele primeiro momento me pareceu que a universidade não era mais um espaço para mim, né? E isso me tocou de alguma forma e fez com que eu procurasse outros alunos com deficiência para perceber como eles percebiam o espaço universitário e aí o espaço coletivo de modo geral, né? Porque, querendo ou não, a universidade é também uma consequência, assim, do que acontece em qualquer outro meio social, né? E aí eu comecei a me deparar, então, com outras barreiras, que não só arquitetônica, né? Principalmente com as barreiras atitudinais, que são os preconceitos contra a pessoa com deficiência. Então, frases capacitistas que a gente escuta o tempo inteiro, pessoas que não conversam com a gente, acabam conversando com pessoas que estão ao nosso lado e coisas nesse sentido. E aí até foi interessante porque logo que eu voltei pro curso, as pessoas falaram assim, então agora com certeza você vai trabalhar com o direito das pessoas com deficiência, né? Porque, você é pessoa com deficiência, é uma consequência meio lógica. E aí, na verdade, não, assim, no primeiro momento a minha reação foi me afastar dessa área, porque eu pensava assim, nossa, eu já tenho isso todos os dias, né? Já vou estacionar o carro, tem gente que tá na vaga. Não vou levar isso pra minha vida pessoal. E acabei, por indicação, fazendo uma disciplina que é ofertada na universidade, que é estudo sobre deficiência, e acabei me apaixonando, assim. Foi lá que eu conheci a perspectiva do modelo social da deficiência, e isso me fortaleceu não só enquanto profissional, mas também enquanto, e eu acho que principalmente, enquanto pessoa com deficiência, né? Que é essa questão de deslocar o olhar do sujeito, atribuir responsabilidade para a coletividade e entender que a deficiência ela passa a ser uma experiência relacional de alguma forma. Nesse vídeo vocês foram apresentados a diferentes histórias de vida e de perspectivas de deficiência. A deficiência enquanto um lugar político, um construto na informação, na comunicação, na ciência, na política, na arte. A deficiência, como nós vimos ao longo deste material, ela traz uma experiência e um modo de viver o mundo do qual as pessoas experienciam barreiras ou facilitadores. Façam vocês a sua parte para que essa sociedade esteja mais acessível e mais acolhedora às diferenças humanas.